dar aqui continuidade ao nosso estudo de pilares. Hoje vamos conversar sobre as situações de cálculo e o dimensionamento da seção transversal desses elementos, ok? Então vamos começar. Relembrando aqui o que nós vimos na aula passada, né, as características geométricas principais aí de um elemento caracterizado como um pilar, tá? São elas as dimensões mínimas, né? Lembrando aí que nós temos, o nosso pilar ele tem que ter dimensão mínima de pelo menos 19 por 19 centímetros, tá? Para ele ter a área mínima de 360 centímetros quadrados. Caso a gente queira fazer um pilar retangular que não seja quadradinho aqui, bonitinho, de 19 por 19, ele pode ter uma dimensão menor do que 19, contanto que ela seja maior ou igual a 14 centímetros e que a gente faça uma correção aí no cálculo das cargas, né? Utilizando o gama N para poder majorar mais ainda a carga para fazer essa correção, mas é possível. O comprimento efetivo, né, que vai ser o nosso comprimento aí entre os dois elementos de vinculação do pilar, entre as vigas aí inferior e superior do pilar que nós estivemos estudando, né? Então vai ser aqui de centro a centro, a gente vai considerar aí o comprimento efetivo. Nós temos o raio de giração, que para a seção retangular ele é dado por essa relação, altura por raiz de 12, e nós temos também o índice de esbeltez, que também para a seção retangular ele vai ser a raiz de 12 sobre o comprimento equivalente, dividido aqui pela altura na direção em que nós estivermos calculando aí a esbeltez. Então, lembrando, essas duas fórmulas aqui só são válidas para a seção retangular, tá? Do nosso pilar, ok? Então, vamos aqui definir quais são as situações de cálculo que nós vamos adotar, que nós vamos abordar aqui para fazer finalmente o dimensionamento da nossa armadura e da taxa de aço que vai ser necessária para o pilar, tá? Então, em uma estrutura de nós não deslocáveis, ou seja, aquela estrutura que ela é praticamente rígida, né, as ações laterais, os nós extremos do pilar, eles não sofrem deslocamento de segunda ordem. Só recapitulando, né, o deslocamento de primeira ordem é aquele causado pelo esforço aplicado, e o de segunda ordem é o deslocamento gerado aí pelo primeiro deslocamento, né, pelo efeito aí dos primeiros esforços aplicados no pilar, tá? Então, aqui tem um pilarzinho engastado aqui no chão, ok? Então, o pilar a estrutura de nós não deslocáveis quer dizer que praticamente o pilar não vai, né, sofrer aí com a ação de forças horizontais, certo? Então, os nós extremos do pilar, eles não sofrem deslocamento de segunda ordem, tá? Então, aqui a gente tem a extremidade, né? Os nós extremos não sofrem deslocamento de segunda ordem, porque eles estão fixos na laje, né? Assim como esse daqui tá, esse aqui também vai estar fixo aí na laje, né, de cima e na laje de baixo, e essa fixação aí impede que hajam deslocamentos no plano, certo? Por outro lado, nas seções intermediárias, ou seja, nas seções aqui do centro, no centro do pilar, na seção intermediária, existe sim um deslocamento de segunda ordem, né, que é um deslocamento local, que deve ser levado em conta, tá? Só que, por outro lado, o efeito de primeira ordem aqui no centro, ele é menor. Então, sendo assim, a gente tem que verificar tanto as seções extremas, como uma seção intermediária do pilar, para identificar qual o pior caso. E aí, se o extremo for pior, a gente vai adotar o extremo como dimensionamento. Se o intermediário for pior, nós adotaremos, então, a seção intermediária. Então, por isso, a gente tem que fazer essa verificação, tá? Então, aqui está o modelo visual da deformação de um pilar lateral, né? E os diagramas de momento de primeira e de segunda ordem aqui ao longo desse pilar, tá? Então, nós temos aqui o pilar engastado, né, que são as duas vigas. Esses dois nós, os nós A e B, são as extremidades e elas são indeslocáveis, né? Aqui são
extremidades, e são não deslocáveis. E aqui no centro a gente tem o ponto intermediário, né, que sofre aqui um deslocamento que nós chamamos de excentricidade. E essa excentricidade ela está marcada aqui com um 2 porque ela é uma excentricidade de segunda ordem. Então aqui, na primeira ordem nós temos um diagrama de momentos, né, o momento que é dado pela normal vezes a excentricidade, uma vez que a excentricidade, como nós já vimos anteriormente, a excentricidade ela é igual ao momento dividido pela normal. Então, o normal da barra, né, o normal do pilar, que é constante, e o momento aí depende do ponto em que nós estamos avaliando, se é nas extremidades ou se é no centro, ok? Então, aqui está o diagrama de momentos de primeira ordem, onde nós temos momentos significativos nas extremidades, e aqui de segunda ordem, onde os momentos nas extremidades são nulos, nós vamos ter aí um momento significativo na seção intermediária. Então, nós vamos pegar a pior situação, seja ela em alguma das extremidades ou seja ela no centro, para que a gente possa aí dimensionar o pilar, ok? Então, assim, sendo a força normal constante ao longo do pilar, como a gente costuma considerar, como na verdade é, né, a força normal aqui no pilar, ela é constante, aplicada aqui como compressão, tá? Então, no dimensionamento, a gente tem que verificar em qual seção do pilar a gente vai ter o máximo momento fletor. Então, normalmente, a gente só precisa verificar a seção da extremidade, né, com o maior momento inicial, e uma seção intermediária, tá? Onde vai atuar aí o maior momento fletor de segunda ordem, tá? No caso do momento fletor ser variável, aí o valor máximo vai ser nomeado, né, como MA, e vai ser considerado positivo. Vamos seguindo aqui em frente, tá? As seções na extremidade do pilar, que estão junto à ligação da viga com a laje, nessas seções não existem efeito de segunda ordem, né? Então, a excentricidade ali de segunda ordem ela vai ser igual a zero. Mas pode ainda haver a excentricidade acidental ou a excentricidade mínima. Então, nas seções de extremidade do pilar, tá, a nossa excentricidade total vai ser o maior valor entre a excentricidade acidental e a excentricidade mínima, ok? Nas seções intermediárias, ou seja, lá no meio do pilar, a gente pode ou não ter efeito de segunda ordem. Então, a excentricidade aqui vai ser, e também a excentricidade acidental ou a excentricidade mínima. Então, o valor da excentricidade total na seção intermediária vai ser o maior valor entre o somatório da excentricidade de segunda ordem, que ela vai existir de qualquer forma, somado aí com a excentricidade acidental, né, ou com a excentricidade mínima, tá? Porque a gente tem aí que considerar a excentricidade mínima de todas as formas. Então, a gente vai escolher o maior valor entre elas, tanto para seções de extremidade quanto para seções intermediárias. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o que acontece em cada tipo de pilar, tá? Aqui nós temos um pilar de centro, que é aquele pilar onde eu tenho elementos ligados a ele aqui em todas as direções. Então, eu vou ter aqui uma viga para cá, uma viga para cá, uma para cá e outra ali para trás. Então, a minha excentricidade aqui, ela é praticamente nula, né? A minha carga está centrada aqui bem no centro de gravidade do meu elemento. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha seção transversal, ela tá aqui, ó. E eu tenho aqui a minha normal posicionada bem no encontro dos meus eixos, ok? A minha primeira situação de cálculo, então, vai ser uma excentricidade aqui de primeira ordem, né? A excentricidade mínima, tá? Na seção intermediária, a gente tem que considerar a excentricidade de segunda ordem. Então, eu vou considerar aqui uma excentricidade de segunda ordem no eixo X, ok? E aí, eu tenho aqui a excentricidade mínima. Ou eu posso ter
uma segunda situação de cálculo onde a minha normal de aplicação tenha uma excentricidade mínima e uma excentricidade de segunda ordem na direção y. Então, vou ter excentricidade em x ou excentricidade em y. No caso, para um pilar de borda, né? Aí no pilar de canto, de centro, as seções intermediárias aqui eu não tenho, seções de extremidade, perdão, eu não tenho aí excentricidade, só vou ter na intermediária. No pilar de borda, né, que é aquele pilar onde a gente tem situações como essa, aqui está o pilar, tá? E aí eu tenho aqui 2 elementos para cá e um elemento para cá. Então eu tenho aqui essa tendência natural, né, a uma rotação aqui no sentido do elemento em que eu tenho. Então, eu já tenho naturalmente a minha força deslocada aqui com uma excentricidade inicial, né? Então, eu já tenho aqui, ó, uma excentricidade inicial na minha extremidade. No caso do pilar de centro, eu não tenho nenhuma excentricidade inicial, porque a minha carga está bem centrada aqui, tá? Então, no pilar de borda, eu já tenho aí essa excentricidade inicial, tá, a ser considerada. Então, na primeira situação de cálculo, eu posso ter uma excentricidade de primeira ordem aqui, né? Aplicada ainda na mesma direção da nossa excentricidade inicial, ou nós podemos ter aí uma segunda situação de cálculo com a excentricidade inicial aplicada na direção x e uma excentricidade mínima aqui aplicada na direção y. Nessa primeira situação de cálculo, considera-se o maior valor entre a inicial e a excentricidade mínima na direção x. A gente não soma as duas, a gente simplesmente pega o maior valor, ok? Para o mesmo pilar de borda, agora na seção intermediária, né, a gente estava olhando aqui as extremidades dele. Agora eu vou olhar aqui na seção intermediária, tá? Na seção intermediária do pilar de borda, aqui eu tenho também a minha excentricidade da carga, então eu tenho a excentricidade inicial no centro, né, na seção intermediária. E aí a primeira situação de cálculo, ela além da excentricidade de primeira ordem, vai surgir uma excentricidade de segunda ordem, tá? A excentricidade de segunda ordem, caso ela aconteça na direção x, ela vai ser somada aí à excentricidade de primeira ordem, que vai ser o maior valor entre a inicial e a mínima, ok? Se porventura a excentricidade de segunda ordem aconteça na outra direção, ou seja, aqui na direção y, então a gente tem aqui esse deslocamento, né, da aplicação da normal, e aí nós temos a excentricidade de segunda ordem mais a excentricidade mínima, né, na direção y. E aqui na direção x permanece a inicial, né? Então nós vamos ter aí essas duas excentricidades. O pilar de canto é o nosso pilar mais problemático, né? Ele é aquele pilar que ele vai ter efeitos aqui nas duas direções. Eu tenho um elemento aqui e eu tenho um elemento aqui. Então, naturalmente, ele sofre aí a vir para cá, né? Esse deslocamento na diagonal. Então, naturalmente, nosso ponto de aplicação aí já possui excentricidade inicial nas duas direções, na direção x e na direção y também, tá? Então, a primeira situação de cálculo, ela fica aí quando a excentricidade inicial, né? Na extremidade a gente não tem efeito de segunda ordem, então, na direção y, a gente teria a direção y com a inicial e na x o maior valor entre a inicial e a mínima, ou a segunda situação, que seria a inicial na x e na y o maior valor entre a inicial e a mínima, ok? Nas seções intermediárias do pilar de canto, aí a gente tem o efeito da segunda ordem tendo que ser considerado. Então, inicialmente, nós já temos esse deslocamento inicial nas duas direções, tá? A primeira situação de cálculo, então, é quando eu vou ter o deslocamento, a comparação de deslocamentos na direção x, tá? E aí, sempre lembrar, vou pegar para a primeira excentricidade de primeira ordem o maior valor entre a inicial e a mínima, e a de segunda ordem vai ser somado, a da y aqui não se modificou,
Ou a segunda situação de cálculo, que é quando a gente vai ter aí o somatório, né, da excentricidade de segunda ordem com o maior valor entre a inicial e a mínima na direção y, e a da x se mantém aí na excentricidade inicial. Então, a gente tem que fazer todos esses estudos aí para fazer, né, o cálculo das excentricidades. E aí eu trouxe aqui o roteiro, né, de como a gente faz para calcular essas excentricidades, ok? Então, os nossos dados de entrada são o comprimento, né, as dimensões da seção transversal do pilar, os momentos nas extremidades, a normal e a resistência do concreto, tá? MA e MB são os momentos aí nas duas extremidades, onde MA é o maior momento e MB é o menor momento. E os dados de saída são excentricidade total na extremidade e a excentricidade total intermediária, A da extremidade e C do centro, né, da seção aí intermediária. Então, o procedimento de cálculo ele não é complexo, ele só é longo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os esforços solicitantes, normais e momento. Então, lembrando que quando a gente tiver seções que não sejam 19 por 19, né, que tem uma dimensão inferior a 19, tem que levar em consideração o γm, tá? Então, é 1,95 menos 0,05b, que é a menor dimensão da seção transversal, tá? Em centímetros. E aí a gente multiplica o γm, o γf, que é oriundo da combinação de ações, que a gente usa como sendo quase permanente, então 1,4, e o valor característico, tanto para normal quanto para o momento, tá? Aí aqui está MI, porque pode ser extremidade ou intermediário. Então, esses valores de normal e de momento fletor, a gente vai tirar dos diagramas, né? A gente vai lá no Estudo, desenha o nosso posto, e aí manda gerar o diagrama, e aí o próprio programa nos dá os valores, tanto de normal quanto de momento fletor, tá? A gente vai tirar aí o comprimento efetivo e o índice de esbeltez, né, dos nossos pilares, calcular, e aí a gente vai para o cálculo da excentricidade mínima, tá? A excentricidade mínima em cada direção, né? Lembrando que a gente tem a altura em x e a altura em y, depende dos nossos eixos, né? Então, nós vamos ter aqui a seção transversal do pilar, aqui está o eixo x, e aqui está o eixo y, e aí nós temos o HX, que é a altura na direção x, e nós temos o HY, que é na direção y, tá? Então, a gente tem essas duas alturas aí, então tem que calcular as excentricidades mínimas aí na direção que for necessário, tá? E aí a gente calcula a excentricidade inicial nas extremidades, que vai ser o momento na extremidade, né? O maior momento na extremidade, maior momento, dividido aí pela normal no pilar. Essa é a nossa excentricidade inicial na extremidade. Depois disso, a gente vai para o cálculo da excentricidade inicial no meio, ou seja, a gente vai pegar o momento de cálculo intermediário e vai dividir pela normal da barra, tá? Se a excentricidade inicial ela for menor do que a excentricidade mínima, o alfa B aqui ele é 1, tá? Se for maior, aí a gente tem que fazer o cálculo desse coeficiente de ponderação do alfa B, que ele é função da relação aí entre o menor e o maior momento, ok? E aí ele tem que estar entre 0,4 e 1, ok? E aí a gente vai tirar os valores da excentricidade de primeira ordem, tá? Tanto na extremidade quanto na seção intermediária, tá? Aqui é na extremidade, tudo que for A é extremidade, tudo que for índice C é seção intermediária. Com isso, a gente calcula a esbeltez limite do nosso elemento, tá? A esbeltez limite aqui, essa esbeltez limite é para que a gente possa desconsiderar os efeitos de segunda ordem. Então, tem que estar entre 35 e 90, né, o lambda 1, e ele é função aí da excentricidade e do alfa beta, tá? Que é
esse parâmetro aqui, que vai depender aí da relação entre a excentricidade inicial, de primeira ordem, e a excentricidade mínima, ok? Depois disso, a gente vai aí para o cálculo da excentricidade de segunda ordem, tá? Que a gente vai calcular pela curvatura aproximada, né? Considerando aí a curvatura aproximada da deformação do pilar, ok? E aí a gente tem aqui que a excentricidade de segunda ordem, ela é o comprimento efetivo ao quadrado dividido por 10 vezes 1 sobre R, onde o R é função da altura, tá? Da seção e do parâmetro aqui do Vzinho, tá? Onde o Vzinho vai ser a relação entre a força normal, a área do concreto e a resistência do concreto, tá? Então, a gente vai ter aí essa relação para o cálculo da excentricidade de segunda ordem. A rigidez aproximada, ela nos define parâmetros aqui, né? A, B e C, que também são funções aí da normal e do momento, tá? Do momento fletor na extremidade, ok? E do alfa beta. Aí, com isso, a gente calcula aí o momento total, né? De segunda ordem. E, com isso, a gente pode calcular as excentricidades e os momentos finais. Né? A excentricidade total na extremidade é a de primeira ordem, que vai ser o maior valor, aí entre a mínima e a inicial. No centro, é primeira mais segunda ordem, né? É 1 mais é 2. O momento total na extremidade é a normal vezes a excentricidade na extremidade. E o momento total de cálculo no centro é a normal vezes a excentricidade total no centro, aí na seção intermediária do nosso pilar, tá? Então, esse é o roteiro básico para o cálculo das excentricidades. Quanto ao dimensionamento do nosso elemento, né, no caso do pilar, tanto a profundidade da linha neutra quanto a orientação da linha neutra, elas são desconhecidas, tá? Então, em geral, a nossa linha neutra, ela não é perpendicular ao plano de ação do momento fletor, como a gente tinha lá nos elementos de flexão. Então, isso complica bastante, né, o nosso dimensionamento. Então, a gente tem que trabalhar aqui, né, com planos que não são normais, que não são perpendiculares, principalmente a linha neutra. Então, a zona que divide aí a seção transversal do pilar, ela é bem irregular. Com isso, o que é que a gente faz? Né? Para simplificar a nossa vida e para ser mais prático, existe uma alternativa que é muito adequada, né? E ela consiste no uso de ábacos, tá? Esses ábacos, eles são de facílima utilização e eles possuem uma boa precisão. Eles são gráficos, tá? De diversos formatos, onde a gente obtém esses gráficos através da resolução de equações de equilíbrio e por meio de programas, né? Esses gráficos, eles são gerados automaticamente. E aí, os dados de entrada funcionam como condição de contorno e incluem várias informações que nós temos, tipo de aço, a distribuição das barras, as distâncias relativas entre as bordas da seção, né? Então, a posição relativa das barras, que é o que a gente chama de D' H, ela vai implicar aí na escolha do arranjo e do ábaco, tá? O arranjo, ele é o jeito que a gente vai querer colocar as nossas barras na seção transversal. Posso colocar aqui, todas aqui, eu posso colocar em toda a seção, eu posso colocar 6 barras, 4 barras, 8 barras. Vai depender do arranjo que a gente escolher, né? Nós vamos ver isso mais na frente, nas aplicações. E aí ela também vai nos dizer qual ábaco nós devemos utilizar. Basicamente, o ábaco, ele é formado, depende do tipo de flexão, né, de compressão que a gente tenha. E aí ele vai ter aqui os quadrantes, vão ter diversas curvas, onde nós vamos entrar com parâmetros, e aí a gente vai encontrar aqui a taxa, né, de armadura. Então, basicamente, a gente calcula o nosso V, né, que vai ser a relação entre a normal, a área de concreto e a resistência do concreto. Nós vamos calcular também os coeficientes μ, né, tanto na direção Y quanto na direção X, que nada mais vão ser do que V vezes a excentricidade dividido pela altura, tá? A gente vai utilizar, é a mesma fórmula, né, porque momento é normal vezes excentricidade, e aí fica tranquilo.
né? A gente substitui e aí a gente consegue calcular a nossa taxa aqui, né? Que é quem vai nos fornecer a nossa área de aço para o pilar. Então, a área de concreto ela vai ser conhecida, a resistência do concreto também, a resistência do aço também, porque o tipo de aço é conhecido, e aí a gente consegue encontrar a nossa área de aço, ok? E nós vamos ver esses ábacos mais à frente também e ver como é que a gente vai aplicar para fazer aí o detalhamento. Então, depois que a gente calcula, né, a área de aço, então a gente vai aí para a escolha, né, da armadura longitudinal. Então, tanto a escolha quanto a disposição dessas armaduras, dessa armadura, ela deve atender não só a função estrutural, como também as condições de execução, né? Principalmente quando a gente fala da relação entre o lançamento e o adensamento do concreto. Então, não posso ter uma armadura tão densa que impeça um bom adensamento do concreto. Então, por isso que isso tem que ser bem escolhido, e esses arranjos eles são escolhidos também embasados aí na seção transversal do elemento. Então, os espaços entre as barras, ele deve permitir, né, a introdução do vibrador e impedir a segregação dos agregados aí, e também impedir que haja excesso de vazios no interior do pilar. Então, a armadura longitudinal, ela também colabora para resistir à compressão, né, diminuindo a seção do pilar, tá? E ela também resiste às tensões de tração. Então, a gente tem aí uma dupla função dessa armadura longitudinal no nosso elemento. Quanto ao diâmetro das barras, tá? O diâmetro das barras longitudinais do pilar, no pilar o longitudinal é quem está em pé, né? Então, a gente tem aqui o pilarzinho, bonitinho. A armadura longitudinal é essa aqui, que fica no sentido do eixo do pilar. Ela tá aqui, ó. Essa é a armadura longitudinal, tá? Então, o diâmetro dela não deve ser menor do que 10, né? A gente tem que colocar barras de no mínimo 10 milímetros e não pode ser maior do que 1/8 da menor dimensão da seção transversal, né? Que é o caso aqui, é o B, é a menor dimensão da seção transversal, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É muito comum a gente ver aí construções com barras longitudinais menores do que 10, tá? Principalmente quando são construções menores e que não tem acompanhamento técnico. Então, por favor, tomem esse cuidado, que não é permitido, tá? O mínimo de diâmetro para a armadura de pilar tem que ser 10 milímetros, né? Que é uma barra de 1 centímetro de diâmetro. E também não pode ser grossa demais, né? Não pode ser grande demais, não pode ser maior do que 1/8 que é a seção. Quanto à taxa geométrica da armadura, né? A taxa geométrica de armadura longitudinal do pilar, ela é definida pela a relação entre a soma das áreas das seções transversais das barras longitudinais, né? Que é a nossa área de aço, dividido aí pela área de concreto, que é a área da seção transversal do pilar. Essa é a taxa geométrica de armadura, ok? Então, a armadura longitudinal, ela tem que ser, no mínimo, 0,4% da área de concreto, ok? E no máximo, essa taxa pode ser no máximo 8%, se a gente considerar, né, inclusive, a sobreposição de armaduras em regiões de emenda. Então, para que isso ocorra, né, para que a gente considere a sobreposição dessas armaduras nas regiões de emenda, então a taxa máxima aí nas regiões fora da emenda tem que ser aí 4%, né, no máximo 4% no resto do pilar, tá? Onde eu não esteja emendando aí nada. Então, 8% na emenda, então se na emenda eu tenho 2 pilares e os dois juntos somam 8, em cada um eu posso ter no máximo aí 4% de taxa geométrica de armadura, tá? Lá na viga, né, nos elementos de viga, a gente tinha uma tabela da norma, onde a gente procurava os valores dessa taxa mínima aqui, de acordo com
o FCK do concreto, né? Aqui no pilar não, o mínimo é 0,4%. Quanto ao número de barras, né? As armaduras longitudinais, elas devem estar dispostas aí, né? De forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Então, em elementos poligonais, né? Retangular, em L, em T, etc., a gente tem que ter pelo menos uma barra em cada vértice, tá? Em cada vértice tem que ter aí uma barra. Em elementos circulares, a gente tem que ter no mínimo 6 barras distribuídas ao longo do perímetro. Tá? E são 6 barras com diâmetro de no mínimo 10. Tá? Então tem que ter aí esse cuidado. Aí, quanto maior a seção, maior a área de aço, então mais barras também nós vamos ter aí distribuídas ao longo da seção. Tá? Que são alguns exemplos aí de seções transversais e seus números de barras. Quanto ao espaçamento das barras, né, o espaço que tem que ficar entre uma barra e outra, esse espaçamento mínimo entre as barras, ele é dado entre as faces, né, longitudinais, deixa eu voltar aqui. Então, é de face a face, é o espaçamento livre aqui, tá? É esse espaçamento aqui. Então, ele tem que ser no mínimo de 20 milímetros, tá? Ele é o maior valor entre 20 milímetros, são 2 centímetros, igual a viga, diâmetro da armadura ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado graúdo. Né? Se a gente conhecer as propriedades do agregado graúdo, ele entra aqui. Se a gente não conhecer, a gente pega aqui entre os parâmetros de 2 centímetros e o comprimento, o diâmetro da armadura longitudinal. Então, se o diâmetro for maior do que 20, o espaçamento mínimo tem que ser o tamanho do diâmetro, que é para garantir que o concreto consiga fazer o comprimento adequado, tá, da armadura, senão não faz. Então, esses valores eles também se aplicam em regiões onde a gente tem emenda, né, por traspasse. Então, aqui tá o espaçamento, né, sem emenda por traspasse e com a emenda por traspasse, tá? Então, a gente tem aí, né, o espaço é entre as duas barras, né, dentro a dentro. Então, o espaçamento aqui é A, de uma bolinha para outra, e aqui, como eu tenho 2 bolinhas, eu tenho que pegar as 2 imediatamente internas para poder tirar essa medida de espaçamento mínimo, tá? Tem que ter pelo menos aí a distância A, que ela vai ser 20, ou o diâmetro longitudinal, o maior valor entre elas. O espaçamento máximo aí entre os eixos das barras, né, eles devem ser menor ou igual aí também a 2 vezes, né, a menor dimensão, sem exceder 40 centímetros, tá? Ou seja, ele tem que ser no mínimo 2 centímetros e no máximo 2 vezes B, que é a menor dimensão da seção transversal, né, a menor dimensão. E não pode passar, né, não pode exceder 40 centímetros, né, sob hipótese nenhuma. Então, é o menor valor entre 2B e 40, é o máximo, ok? A armadura transversal de pilar, né, que ela também é construída por estribos, a gente tinha a longitudinal e a transversal, ela tá aqui, né? Então, a armadura transversal, ela está aqui, ó, fazendo aqui a sua função, né? E a longitudinal está no outro sentido. Então, eles devem ser fechados, tá? Geralmente aí em torno das barras de canto, né? Ancorados com ganchos que se traspassem e colocados em posições alternadas, tá? Os ganchos eles têm que serem alternados. Então, os estribos, ele tem as seguintes funções. Eles garantem o posicionamento e impedem a flambagem das barras longitudinais, ou seja, impede que as barras longitudinais se abram com a compressão que ela recebe. Garante a costura das emendas, também de barras longitudinais, né? As barras elas vão ser emendadas, é inevitável por conta do tamanho do fio que a gente compra, né? E ela também serve, né, para confinar o concreto e obter uma peça mais resistente ou dúctil, né? Então, o estribo ele serve para confinar o concreto
ali dentro do elemento. Então, quando eu não tenho um estribo, as barras sofrem a compressão e elas tendem a flambar, né? Isso aqui é o efeito da flambagem. E aí, para evitar essa flambagem, a gente coloca os estribos, tá? E aí eles vão confinar também a área do concreto, né? E garante aí as emendas, né, entre as barras longitudinais, tá? Então, essas são as funções aí dos estribos da armadura transversal em pilares. Nas vigas, a função dos estribos é outra, né? Ele absorve os efeitos de cisalhamento. Aqui não, ele evita a flambagem, ele confina o concreto e ele garante aí a continuidade das barras longitudinais, tá? Quanto ao diâmetro dos estribos, ele tem que ser o maior valor, né? Entre 5 e 1/4 da armadura longitudinal, tá? No mínimo 5 milímetros para a armadura transversal e se o diâmetro for maior do que 2, né, vai dar da barra longitudinal, vai ser esse diâmetro dividido por 4, ok? O espaçamento entre os estribos, tá? O espaçamento longitudinal, ou seja, esse espaço aqui, tá? Que é o que a gente chama de ST, ele vai ser o menor valor entre essas listas aqui, tá? O menor valor entre 20 centímetros, então tem que ser pelo menos 20, tá? A menor dimensão aí da seção, né? 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, se a gente utilizar o aço CA50, e 24 vezes o diâmetro da armadura, se for utilizado o aço CA25 para essa armadura transversal. Então, é o menor valor entre esses quatro aí, entre esses 3 elementos, né? 12 ou 24 φ, dependendo do aço, menor dimensão da seção ou 20 centímetros, ok? E aqui está o resumo, né, das principais recomendações para pilares, ok? Aqui são para os pilares. A distância aqui, esse é o ST, tá? Que é a distância entre os estribos longitudinalmente, diâmetro da armadura longitudinal, diâmetro da armadura transversal. Nós temos aqui a vista da seção transversal com um arranjo de barras, menor e maior dimensão, tá? A distância aqui entre as barras AL, né, ela vai ser o maior valor entre 20, o diâmetro ou 1,2 da dimensão máxima do agregado graúdo, e o valor máximo dela aí vai ter que ser, né, o menor valor entre 2B, que é esse aqui, e 400 milímetros, que é 40 centímetros, tá? Que é essa distância máxima aqui entre as barras no sentido da maior dimensão. Então, a gente pega essa distância mínima e a distância máxima aqui, que é do número de barras, que dependendo do arranjo que a gente faça, né? Então, que tem essa distância máxima entre as barras na nossa seção transversal do pilar, ok? Quanto às emendas, né, que a gente tem que emendar, em virtude aí do processo construtivo, essas emendas, elas são meio que inevitáveis. As barras precisam ser emendadas porque eu tenho ali uma limitação do tamanho original da barra de aço. Então, essas emendas, elas podem se dar por 3 formas, tá? Por traspasse, que é quando eu venho aqui, uma barra acaba, e aí eu começo a outra barra, e amarro essas 2 barras aqui, passo um arame, né, para elas ficarem bem juntinhas. Por luvas com preenchimento metálico ou rosqueado, então eu tenho aqui uma barra, aí eu venho, coloco uma luva aqui, que essa luva ela vai receber a outra barra e vai fazer essa emenda, tá? Ou então soldado, né? Eu vou lá e soldo uma barra na outra. Simplesmente eu venho aqui e aplico a solda entre as 2 barras para fazer aí essa emenda, tá? Então, a emenda por traspasse, ela é muito mais empregada por conta do menor custo, né? Além da facilidade da montagem também das barras da armadura na construção. Então, a emenda por traspasse ela é muito mais aplicada do que essas outras 2, tá? Que aí não precisa mexer com equipamento de solda,
não precisa ter o equipamento da luva de rosqueada, né, com preenchimento metálico. Então, o traspasse ele é, sem dúvida, o mais utilizado. Então, só que para fazer o traspasse, a gente precisa saber quanto é esse comprimento aqui, tá? Que é o comprimento de encontro aqui entre as duas barras. A esse comprimento a gente chama de comprimento de ancoragem, tá? Entre as barras. Então, esse comprimento de ancoragem, né, que é o comprimento reto de ancoragem, ele é necessário para ancorar aí, né, a força limite, que é área vezes tensão, em uma barra da armadura passiva, aí admitindo, né, uma tensão de aderência uniforme igual a FBD, tá? Que é essa tensão de aderência uniforme por toda a barra. Então, o nosso comprimento de ancoragem básico, que é o que a gente chama de LB, vai ser φ sobre 4, onde φ é o diâmetro, né, da armadura longitudinal. FYD é a tensão de escoamento da armadura e o FBD é essa tensão de aderência uniforme que nós vamos considerar. Então, a gente tem que calcular esse FBD, tá? Ele é dado aí pelo N1, eta1, eta2, eta3 vezes o FCTD, tá? Que é a tensão aí de tração, né, do concreto de cálculo. Então, a gente tem que calcular todos esses parâmetros, tá? O eta1 é 1 para barras lisas, 1,4 para barras entalhadas, 2,25 para barras nervuradas. O 2, 1 para situações de boa aderência, 0,7 situações de má aderência. O 3 é 1 para diâmetros menores do que 32 e 132 menos φ sobre 100 para diâmetros maiores do que 32 milímetros. E a resistência aqui, né, do concreto da tração de cálculo vai ser 0,21 dividido pelo gama do concreto, né, que a gente sabe que é 1,4, vezes o FCK elevado a 2/3. Com isso, a gente multiplica todo mundo e tem a resistência de aderência de cálculo, né, que é a nossa resistência uniforme dita anteriormente. Nos casos em que a gente tem uma área efetiva de aço maior do que a área calculada, que acontece bastante, né? Porque a gente vai lá calcular a área de aço, encontramos 2 centímetros quadrados. E aí, quando a gente fez o arranjo de barras, deu 2,5, 3, 4 centímetros quadrados, né? Por conta do arranjo de barras. Então, a tensão nas barras, ela diminui quando essa área efetiva que a gente vai colocar, ela é menor. Ela é maior do que a área calculada. Então, a tensão ela vai diminuir. Com isso, o comprimento da ancoragem ele também vai poder ser reduzido na mesma proporção da redução da tensão. Então, a redução do comprimento da ancoragem vai ser calculada por essa expressão, né? Comprimento de ancoragem necessário, aqui tá, LB necessário, por conta que a área efetiva é maior do que a calculada, vai ser alfa1 vezes o LB, vezes a relação entre a área de aço calculada e a área de aço efetivo, tá? E isso aqui vai ter que ser maior ou igual ao LB mínimo, né? Que é um comprimento mínimo aí de ancoragem da barra, ok? Então, assim, a emenda por traspasse ela não é permitida para barras com diâmetros maiores do que 32 milímetros e também não é permitida em tirantes e pendurais, né, que são elementos inteiramente tracionados. Aí, nesse caso, a gente tem que usar a luva rosqueada, que vai garantir que as barras não se soltem, né, ao receberem esforços de tração, tá? E o comprimento de traspasse, né, nas barras longitudinais, ele vai ser determinado pela seguinte expressão: vai ser o comprimento, o LB necessário, né, o comprimento de traspasse necessário, ok? Aqui está o detalhamento, tá, das emendas das barras longitudinais, tá, que é o tipo de emenda aí por traspasse nos pilares, né? Então, nós temos aqui a barra que vem do pilar inferior, ela acaba, e aí a outra começa antes do final dela, e a gente tem aí o comprimento necessário, né, do traspasse para que haja a resistência aí dos esforços da compressão sem maiores problemas para a nossa estrutura, tá? Aqui são as referências utilizadas para a elaboração
dessa aula, né? E se você gostou aí do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like, tá bom? A gente se vê aí na próxima aula. Beijinhos!